Alô, você, amigo da Resenha Esportiva, estamos aqui no Farião mais uma vez, fazendo essa matéria especial. A gente esteve aqui esses dias falando com o gerente de futebol, o Renato Montac, e hoje a gente está com o treinador, o Leston Júnior, e acredito, Leston, que um pouco mais aliviado, né, depois da vitória sobre o Minas Boca, né, nesse final de semana. Sem dúvida, a vitória ela traz essa confiança a mais, né? Traz essa tranquilidade para o trabalho, uma vez que nós sabemos a exigência que é o futebol, né? E futebol você não basta jogar bem como nós jogamos, principalmente o jogo contra o Vila, e não vencer o futebol. Você é medido a sua capacidade enquanto profissional em função dos resultados, né? E a vitória ela realmente traz essa tranquilidade, mas uma tranquilidade temporária, uma vez que nós já temos no domingo um confronto de altíssima dificuldade contra o Nacional. Ô Leston, 3 rodadas já se passaram, o Guarani é o 6º colocado com 4 pontos. Dá uma pincelada para nós, no que foi o Guarani até agora, o jogo contra a Caldense, o jogo contra o Vila e o jogo contra o Minas, né? Na sua análise, o que foi bom, o que foi ruim, o que precisa mudar? Bom, nós fizemos, vamos colocar aí que 3 jogos, 6 tempos de 45 minutos, né? E talvez o que tenha desagradado tenha sido o primeiro tempo contra a Caldense, né? Realmente em função de uma ansiedade acima do normal, da expectativa que foi criada em relação àquele jogo, volta do clube a Divinópolis, jogar no Farião, o primeiro contato com o torcedor, isso de certa forma acabou gerando uma certa intranquilidade no primeiro tempo do jogo da Caldense, e a partir dali eu vi realmente muita coisa boa na equipe, né? Os números dizem por si só, quantidade de situações criadas de gol, a pequena participação do nosso goleiro nesses 3 jogos, né? Se nós analisarmos o George, praticamente deve ter feito 2 defesas nesses 3 jogos, né? Defesas assim de um pouco mais de exigência. Então isso demonstra equilíbrio, demonstra que a equipe está equilibrada. Faltava naturalmente aquilo que nós fizemos na quarta-feira, que era ter um poder de definição maior e transformar as oportunidades de gol criada em situações efetivadas, né? Então, obviamente que nós ainda temos muito que melhorar e vamos melhorar na sequência com o trabalho, com a série de jogos, né? E eu sempre gosto de destacar isso, é muito difícil você montar uma equipe do zero como nós montamos, porque essa equipe não tem um histórico coletivo. Por mais maturidade individual que você tenha, essa equipe não tem a maturidade coletiva, ou seja, essa equipe ainda não sofreu um gol para ver como reage, essa equipe não saiu na frente, essa equipe não teve que virar um jogo. Então, à medida que o campeonato vai acontecendo, essa maturidade, esse histórico, ele começa a trazer para a equipe uma condição muito maior. Aí o Campeonato Mineiro do ano passado mostrou isso, uma vez que nós evoluímos muito, né, durante a competição. Então esse dificultador de você começar do zero acaba acentuando a dificuldade do trabalho, e aí nós precisamos, enquanto profissionais e responsáveis pelo processo, acelerar, né, cada vez mais com que essa maturidade venha, e isso vai trazer à equipe uma performance melhor na sequência do campeonato. Ô Leston, e agora acho que é a pior parte do campeonato, né? Que é sair e jogar 2 fora com 2 equipes fortes no campeonato. E ontem até lembrei de um dado interessante. Pela 2ª vez, Guarani e Nacional vão inaugurar um estádio, né? O jogo inaugural do estádio de Nova Serrana foi entre Guarani e Nacional. E agora em Muriaé, a mesma situação. Hoje, qual o objetivo de pontuação do Guarani nessa, digamos, excursão? São 2 jogos realmente de alta dificuldade em função de tudo aquilo que envolve, né? O Nacional, como você bem disse, uma inauguração de um estádio. Tive uma informação extraoficial ontem que a Prefeitura de Muriaé comprou todos os ingressos e distribuirá na cidade, o que pode aí totalizar aí um público em volta de 8.000 torcedores no estádio, né? Isso realmente, a gente sabe que é uma mobilização de uma cidade para que o clube faça uma campanha boa e eleve o nome dessa cidade, além da qualidade da equipe do Nacional, que é uma equipe qualificada, com poder de investimento interessante. E a Tombense, em função do que fez no Campeonato Mineiro do ano passado, em função de ser a equipe do interior com maior poder de investimento
e jogar no campo da Tombense é muito difícil, é como jogar no Castor Cifuentes, né? Então nós temos que ter uma inteligência muito grande para esses dois jogos, né? Procuramos nos preparar bem no aspecto emocional para que a gente não sinta a pressão que nós vamos passar lá no que diz respeito, principalmente no primeiro jogo do Nacional, a essa mobilização de uma cidade. Mas nós precisamos projetar, na pior das hipóteses, 3 pontos. Né? Trabalhar com essa meta aí de, na pior das hipóteses, 3 pontos, sabendo que são pontos que dificilmente os adversários vão conseguir fazer. É igual você jogar com o Vila em Nova Lima, você sabe que você vai buscar uma vitória, e nós estivemos próximo dela, né, no confronto contra o Vila, mas nós sabemos que quase ninguém ganha do Vila lá em Nova Lima, né? É como o Guarani tem que ser aqui no Farião. Aqui o adversário tem que sofrer muito para ganhar do Guarani aqui. Então, se nós conseguirmos esses 3 pontos, eu acredito que dentro da nossa projeção matemática na competição, a gente vai estar aí ainda dentro daquilo que nós temos como ideal para que o clube possa ficar numa pontuação intermediária ao longo da competição, para que tente um sprint final nas últimas 3, 4 rodadas em busca do tão sonhado G4, que é um objetivo que nós temos em função de saber e entender que o torcedor divinópolitano, que o torcedor do Guarani é carente disso, porque a vida inteira vê o Tupi chegar, vê o Vila chegar, o ano passado viu a Tombense chegar, e porque o Guarani não pode chegar. Então nós temos que ter esse objetivo, e para que a gente possa alcançar, acho que 3 pontos é um número significante para a nossa caminhada. Para te liberar, sei que você tem trabalho aí com a rapaziada ainda, viagem é agora meio-dia, né? Até te agradeço pela disponibilidade, te tirei do treinamento para vir aqui, né, fazer essa matéria legal com a gente. Mas, taticamente, o Guarani vai mudar para esses 2 jogos, ou o perfil tático do Guarani vai ser o mesmo? O Guarani vai para cima, vai um pouco mais defensivo? Como que você imagina, como que você vai trabalhar essa equipe para esses 2 jogos fora? Eu vejo o futebol da seguinte maneira: você precisa ter uma maneira dentro da sua característica de jogar, indiferente de em casa, fora, indiferente de contra um clube do interior, contra um clube grande. Você precisa ter uma maneira que é a maneira que nós trabalhamos o dia a dia. Obviamente que dentro dessa forma de jogar você precisa ter alguns aspectos flexíveis, para que aí sim você se adapte à característica do jogo, à característica do campo, né? Então a nossa ideia de jogo ela é a mesma. Nós vamos para Muriaé e Tombos com a bola, procurando explorar as nossas características, a velocidade dos nossos atacantes, poder de definição dos nossos atacantes, a qualidade técnica dos nossos meias e volantes, ou seja, uma equipe que quando tem a bola vai sempre procurar como foco o gol, não é? Mas que tenha a humildade e saiba cada vez mais valorizar o momento sem a bola, de ocupação de espaço, de neutralizar o adversário. Diferente disso, é só a questão de, às vezes, uma escolha de um jogador ou outro em função de uma característica. Exemplo, o jogo em Tombos é um jogo de muito contato, porque é um campo menor. Você, às vezes, abre mão de um jogador um pouco mais cerebral, um pouco mais técnico, em função de colocar um jogador um pouco mais competitivo, mas sem mudar a ideia principal de jogo. Eu acho que esse é o caminho, é assim que nós procuramos trabalhar, é assim que nós condicionamos esse elenco a ser uma equipe de futebol com uma ideia de jogo pré-definida, mas que com possibilidades de flexibilidade de jogo a jogo em função de uma característica ou outra de um atleta. Maravilha, te agradeço pela disponibilidade, né? São 8h30 da manhã, rapaz. Caí cedo da cama, cheguei aqui, o pessoal, a rapaziada, já estava trabalhando duro já, né? A gente torce então para que o Guarani consiga acima dos seus objetivos. O objetivo é 3 pontos, consiga 4 ou 6, né? Volte com essa pontuação para dar aí uma tranquilidade e que você possa conquistar seu objetivo. Muito obrigado, boa sorte nessa viagem. Obrigado, sempre à disposição, não é? E no pedido aí para que o torcedor, mesmo à distância, jogue energias positivas, como foi na quarta-feira, para que a gente faça 2 grandes jogos nessa mini excursão fora de Divinópolis.